Queridos, a paz de Cristo a todos. Tem alguém feliz com Jesus aí? Diga amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Quero ler alguns versículos da palavra de Deus com você, para nós meditarmos juntos. Livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Nós vamos ler aqui a partir do verso de número 22, finalzinho do capítulo. Livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, finalzinho aí, penúltimo capítulo da Bíblia, né? Nós vamos ler a partir do verso de número 22. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que a contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vou repetir essa última parte mais uma vez. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ouça, ao contrário do que muita gente pensa, o livro do Apocalipse, ele não precisa ser um livro de difícil compreensão. Tem gente que quando a gente abre a Bíblia, né, no livro do Apocalipse, a pessoa se espanta como se ele fosse um livro de difícil compreensão, um livro difícil de ler. Algumas pessoas até arremetem a esse livro a ideia de tragédia, sofrimento, desgraça. Você já parou para prestar atenção que para muita gente a palavra Apocalipse é um sinônimo de coisa confusa ou de tragédia e dificuldade? Quando você vê alguma tragédia natural acontecendo, alguma coisa desse tipo acontecendo, a primeira coisa que as pessoas pensam é o Apocalipse, como se o Apocalipse fosse sinônimo de tragédia, de sofrimento, de coisa difícil e etc. Mas, como eu estava dizendo, esse livro não precisa ser um livro de difícil compreensão. Desde que você, ao ler esse livro, você tenha em mente qual é o seu real propósito. E o real propósito do livro do Apocalipse não é relatar tragédia. O livro do Apocalipse não é um livro de tragédia. O livro do Apocalipse é um livro que relata o triunfo da igreja. Esse livro não é um livro de derrota. Esse livro aponta para a vitória final que a igreja terá da parte de Deus. Quem lê o livro do Apocalipse precisa ter em mente que esse livro aponta para o fato de que a igreja no final será mais do que vencedora, a despeito de qualquer adversidade que ela passe aqui na terra. Aliás, os primeiros leitores desse livro, aqueles que foram contemporâneos de João que escreveu esse livro, eles receberam esse livro da parte de Jesus exatamente com essa finalidade. Eles estavam vivendo no maior tempo de dificuldade enfrentado pela igreja, e Jesus enviou a eles essa mensagem desse livro para que eles entendam que no final compensará ter passado por qualquer coisa com Jesus aqui, porque o céu nos recompensará quando nós entrarmos lá.
É por isso, irmão, que ter medo do futuro não combina com servir a Deus. É por isso que o pessimismo não combina com o evangelho. Um crente pessimista, ele precisa rever os seus conceitos, porque pessimismo não combina com o evangelho. Porque o crente que conhece o plano de Deus para ele e para a igreja, ele sabe que no final tudo vai dar certo. Um dia, um jornalista questionou Billy Graham, e questionou ele por causa da sua alegria, né? da sua confiança em relação ao futuro. E aí esse jornalista chegou para ele e disse assim: como é que você consegue ser tão otimista, mesmo no meio de tanta notícia, de tanta coisa ruim que pode vir por aí? E aí Billy Graham respondeu para aquele jornalista: eu li a última página da Bíblia e eu já sei que no final tudo vai terminar bem. Esse precisa ser o sentimento da igreja. No final nós seremos recompensados por Deus a despeito de qualquer coisa que a gente passe aqui. Agora, os últimos 2 capítulos da Bíblia, os capítulos 21 e 22, eles tratam de um tempo em que o juízo final já aconteceu, os inimigos de Deus já foram julgados, o plano de Deus já foi completamente consumado. E agora esses 2 capítulos, eles descrevem 2 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, como será o céu. Em segundo lugar, como será a nossa vida no céu. Você já parou para pensar como será a sua vida no céu? Esses dias viralizou um vídeo de uma reportagem muito antiga de um cantor muito conhecido, o Zeca Pagodinho. E alguém fez a ele uma pergunta e ele disse assim: olha, eu acho que quando eu morrer eu não vou dar certo para ir para o céu não, porque eu começo a pensar no céu e eu fico imaginando aquela tranquilidade, todo mundo com uma harpinha na mão tocando, cantando aquelas músicas sem graça. Eu acho que é melhor eu ir mesmo para outro lugar. Coitadinho, ele não sabe o que é o céu e nem tampouco o que será o inferno. Agora, será que o céu é realmente isso mesmo? Um lugar sem graça, onde as pessoas vão ficar com uma harpinha e uma roupa branca, tocando uma música sem graça, sem alegria, com um sinônimo de algo monótono? Será que o céu é a eternidade na monotonia? O que a Bíblia diz sobre como será a nossa vida no céu? Em primeiro lugar, a nossa vida no céu será uma vida de plena comunhão com Deus. Eu vou repetir isso só para quem ama Deus e a sua presença. A nossa vida no céu será uma vida de plena comunhão com Deus. Olha o que o capítulo 22 no verso 4 diz assim: e lá o verão o seu rosto, e nas suas testas estará escrito o seu nome. Existem 2 coisas que nós precisamos destacar aqui. Em primeiro lugar, o texto está dizendo que no céu o nome de Deus vai estar gravado nas nossas testas. Você não precisa ler isso e pensar assim de forma literal. A ideia do texto aqui é que você entenda que no céu você será para sempre uma propriedade exclusiva de Deus. Talvez alguém aqui visitando-nos nessa noite, você não é evangélico ou está afastado da igreja, e você não é a primeira vez que visita uma igreja, já visitou igrejas inúmeras vezes, já frequentou vários cultos, já conhece até muitas histórias da Bíblia, consegue cantar muitos hinos de tanto que você já visitou. Só que eu quero que você saiba que se você visita a igreja, mas você nunca tomou uma decisão em relação a Jesus e aquilo que você ouve a respeito da palavra de Deus, falta-te ainda alguma coisa, porque Deus não quer te ver apenas como mais um visitante. Deus quer que você seja para sempre uma propriedade exclusiva dele. Ele não quer te dividir com absolutamente mais ninguém. Ele quer que você pertença única e exclusivamente a Ele, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, para sempre, por toda a eternidade. Mas esse mesmo versículo aqui que diz que nós seremos para sempre a propriedade dele, é o mesmo versículo que diz que a presença dele será para nós o nosso eterno galardão. Inclusive nós cantamos isso hoje aqui: nós somos a herança dele e ele será o nosso eterno galardão, porque o texto diz que lá nós veremos o seu rosto. Querido, essa é talvez a maior promessa que você já viu na Bíblia. O que o texto está dizendo aqui é que um dia nós o veremos como ele é. E esse é um desejo muito antigo dos homens. Desde o Antigo Testamento, o desejo dos homens sempre foi enxergar a Deus.
Tem um livro na Bíblia que se chama Êxodo. E nesse livro a Bíblia diz que um dia Moisés fez talvez o pedido mais ousado da história a Deus. Ele disse: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu te peço que o Senhor me mostre a tua face. E aí Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, eu farei passar a minha bondade diante de você, mas o meu rosto você não pode ver, porque nenhum homem verá o meu rosto e poderá sobreviver. De lá para cá passaram-se milênios e nunca ninguém jamais viu o rosto de Deus. Só que no Novo Testamento, aquilo que no Antigo Testamento era apenas um desejo, agora no Novo Testamento se tornou uma promessa. E Jesus disse em Mateus 5,8: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2, que quando Jesus se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, nós o veremos como Ele é. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz no verso de número 12, que hoje nós o vemos como por espelho, mas naquele dia, quando nós chegarmos no céu, nós o veremos face a face como Ele é. Sabe qual é o espelho que Paulo está falando aqui? Paulo não está falando daquele espelho que você olhou para ele antes de sair de casa se arrumando para vir para o culto. Ele está falando de um latão, uma espécie de alumínio, um metal no tempo antigo. Se você pegar, irmão, uma chapa de metal e se olhar para ela, você não vai ver a sua imagem perfeita, você vai ver uma imagem embaçada de quem você é. E é isso que Paulo está dizendo. Sabe aquele culto que foi o melhor culto da sua vida, que parecia que você estava flutuando? Aquilo é apenas uma imagem embaçada de Deus. É muito pouco diante daquilo que Deus realmente tem para se revelar a você. Agora no céu, quando nós chegarmos lá, nós teremos uma vida de plena comunhão com Deus. Nós olharemos para a sua face e veremos Ele como Ele é. Em segundo lugar, o céu será, a nossa vida no céu será uma vida de plena santidade. A Bíblia diz no último verso que nós aqui lemos, no verso 27, que lá não entrará coisa alguma que contamine aquele lugar. Lá não haverá nenhum tipo de pecado. O pecado terá sido eliminado para sempre. Se eu soubesse cantar, eu cantaria aquele hino antigo que diz que no céu não entra pecado. Mas eu não vou cantar não, senão vocês vão correr daqui. A consciência do céu nos estimula a uma vida de santidade aqui na terra. Você já ouviu falar de Winston Churchill? Ele não era pastor, ele foi um grande estadista da Inglaterra. E vendo a degradação moral da Inglaterra nos seus dias, ele disse que a Inglaterra estava degradada moralmente naquela geração, porque os pregadores daquele tempo deixaram de falar do céu e do inferno. A consciência do céu nos estimula a abandonar o pecado aqui, porque quando nós pensamos no que Deus reservou para nós no céu, nós entendemos que não há nada que o diabo nos ofereça nessa vida que se compare àquilo que Deus já reservou para nós na eternidade. Hebreus capítulo 12, verso 13, a Bíblia diz que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não vai para o céu porque você se santifica, mas uma das evidências de que você vai para lá é que você terá uma vida de santificação. A santidade não é a causa da nossa salvação, mas a consequência dela. Porque o céu se tornaria um lugar insuportável para quem não ama uma vida de santidade com Deus. Quando você chegar no céu, você olhará para o trono de Deus e verá um trono santo. Aquele que está sentado nesse trono também é santo. O ambiente será completamente santo. As músicas que serão cantadas serão santas. A companhia que você terá lá será uma companhia santa. Por isso o céu está preparado para aquele que se preparou para ele. Sabe, eu preciso dizer a você que está me ouvindo aqui nessa noite, e que talvez está afastado da igreja, e que talvez nunca tomou essa decisão. A hora de se preparar para o céu é agora. A vida é um ensaio para a eternidade. Você já viu aquela entrevista que um repórter
muito famoso, fez durante um tempo um quadro onde ele levou pessoas brilhantes para entrevistar, e ele sempre terminava a entrevista com uma pergunta: o que é a vida? E ele costumava fazer essa pergunta 3 vezes. Eu gosto muito de assistir esses vídeos dele. Eu já vi respostas espetaculares, mas no final de todas essas respostas, quando essa pessoa é perguntada pela 3ª vez, muitos choraram, outros travaram, e outros se angustiaram diante do vazio, que é não entender o propósito da vida. Eu queria ter tido a oportunidade de ter sido perguntado por ele o que é a vida, porque eu lhe responderia, não uma resposta minha, mas da palavra de Deus, que a vida é um ensaio para a eternidade. Nós estamos aqui nos preparando para o nosso destino eterno. Você não vai morrer e depois que você morrer, você vai passar por algum lugar que decidirá para onde você vai. A decisão de onde você passará a eternidade é tomada aqui e agora. Aquele que decide viver uma vida com Deus hoje, passará a eternidade com Ele quando a eternidade chegar. É por isso que eu preciso que você saia daqui sabendo que o céu está preparado para aquele que se preparou para Ele. A nossa vida no céu será uma vida de descanso. Apocalipse capítulo 14, verso 13, a Bíblia diz: então ouvi uma voz no céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos que dormem no Senhor, sim, para que eles descansem dos seus trabalhos. O seu descanso não é aqui. Eu sei que fazer a obra de Deus às vezes é cansativo. Eu sei que se envolver no reino de Deus é cansativo. Tem gente que está aqui nessa igreja que trabalha incessantemente, que durante a semana inteira serve a Deus com muita dedicação, que às vezes acorda cedo, dorme tarde, que pega o seu tempo que ele poderia estar dedicando a tantas outras coisas, e ele emprega quase que totalmente aqui no reino de Deus. E eu sei que não é fácil para você fazer isso, mas eu quero que você guarde um princípio no seu coração: o seu descanso não é aqui, mas naquele lugar você descansará de todo o cansaço que você adquiriu aqui, enquanto você caminhava para o céu. Não apenas isso, o céu não será apenas um lugar de descanso, mas também será um lugar de recompensa. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 12: eis que eu venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu quero dizer algo a você aqui dessa igreja, que está trabalhando na obra de Deus, que está discipulando alguém, que está acompanhando alguém, que está orando por alguém, que está visitando pessoas, que está evangelizando pessoas, que está ganhando almas para Jesus, que está se enganjando em algum departamento, que está fazendo alguma coisa, que está limpando uma igreja, que está abrindo uma porta, que está servindo uma água, que está olhando o carro no estacionamento. Um dia o seu trabalho será totalmente recompensado por aquele que te prometeu que recompensaria cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 6, verso 10, que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. É possível que você faça alguma coisa para Deus aqui nessa vida e alguém não veja. É possível que você faça alguma coisa para Deus aqui nessa vida e alguém não reconheça. É possível que você faça alguma coisa para Deus aqui nessa vida e alguém não valorize. Mas no céu, todo o seu trabalho feito aqui não será esquecido. Tudo aquilo que você fez para Jesus aqui será valorizado e recompensado. Eu quero dizer a você aquilo que Paulo disse aos Coríntios no capítulo 15, verso 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todas as vezes que o diabo quiser desanimar você, dizendo que não vale a pena se desgastar como você está se desgastando, não vale a pena se dedicar como você está se dedicando, não vale a pena se cansar como você está se cansando, eu quero que você grite esse versículo dentro da sua casa: o meu trabalho não é em vão no Senhor. E sabe por que o seu trabalho não é em vão no Senhor? Porque o mesmo Deus que na Bíblia nos prometeu não se lembrar dos nossos pecados, é o mesmo Deus que na Bíblia prometeu não se esquecer do nosso trabalho.
Deus não se esquecerá do seu trabalho. Em quinto lugar, sabe como será a sua vida no céu? A sua vida no céu não será apenas uma vida de total comunhão com Deus. A sua vida no céu não será apenas uma vida de total separação do pecado. A sua vida no céu não será apenas uma vida de recompensa. A sua vida no céu não será apenas isso que eu descrevi, mas também será uma vida de plena alegria. Olha o que o texto diz em Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Eu vou repetir mais uma vez. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque todas essas primeiras coisas se passaram. O céu será um lugar de plena alegria. E eu quero que você entenda algumas verdades acerca disso. É possível que eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que esteja sofrendo muito ultimamente. E eu sei que a sua vida pode não ser fácil. É possível que tenha pessoas aqui não evangélicas, afastadas da igreja, que talvez até já desistiram da vida. Hoje eu ouvi, aqui de manhã na igreja, o relato de um pai que perdeu o filho. O filho tirou a própria vida, um filho jovem. Aquilo partiu meu coração. É possível que haja alguém me ouvindo aqui nessa noite depressivo, angustiado, ansioso, achando que não vale mais a pena viver porque a sua dor é tão grande que a tua vontade é deixar de existir só para tentar aliviar a sua dor. Mas eu quero que você guarde uma palavra no seu coração hoje aqui. Não existe dor no céu, na terra, que o céu não seja capaz de curar. A sua vida no céu será uma vida de plena alegria. Você precisa saber que o céu recompensará todo o sofrimento que você passou enquanto você caminhava em direção a Ele. É possível que tem gente me ouvindo aqui nessa noite que está afastada da igreja, já pensou em voltar muitas vezes. Só que todas as vezes que você pensa em tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, você pensa, será que vale a pena? Será que vale a pena eu voltar para a igreja? Será que vale a pena eu abrir mão de tudo? Será que vale a pena eu renunciar à minha vida? Será que vale a pena abrir mão de tudo aquilo que eu tenho para servir a Deus? Quando você cruzar a linha da eternidade, no primeiro segundo, se é que nós podemos atribuir tempo à eternidade, você perceberá que aquilo que não é eterno será eternamente inútil. Porque não há nenhum prazer que você desfrute aqui, distante de Deus, que compense a eternidade sem Deus. Mas não há nenhuma lágrima que você tenha derramado aqui, caminhando com Jesus, que não será enxugada do seu rosto quando você cruzar aquele lugar. Ele mesmo enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Eu quero que você saiba hoje aqui que por mais difícil que a sua vida esteja, por mais dolorosa que a sua caminhada esteja, por mais sem falta de viver que você esteja, se você entregar a sua vida para Cristo, você está entregando a sua vida nas mãos daquele que pode consolar você, arrancar toda a tristeza do seu peito e prometer para você uma eternidade no céu, um lugar que não haverá tristeza, dor, angústia, sofrimento. Você passará a eternidade inteira na presença de um Deus cujos olhos, seus olhos, Ele enxugará todas as lágrimas. O céu recompensará todo o sofrimento que você enfrentou enquanto você caminhava em direção a Ele. Mas não há nada que você desfrute aqui distante de Deus que possa compensar a tragédia de um dia perder o céu. Você já parou para prestar atenção que parece que nunca você está 100% satisfeito? Parece que sempre te falta alguma coisa. Alguém disse que a vida do homem é um pêndulo entre o desejo de possuir e o tédio de conquistar. Parece que quando você quer alguma coisa, você luta por aquilo, você comprou, parece que perdeu o valor. Você quer um carro, eu quero carro tal, aí você vai lá naquela luta, comprou o carro, parece que ele perdeu a graça.
Eu quero comprar coisa tal. Você batalha, compra. Comprou, parece que perde a graça. Tem graça por um tempo, depois passou. E sempre você estará sentindo falta de alguma coisa que você não tem. E correndo atrás de alguma coisa que você pensa que te falta. Em busca de uma alegria que não chega nunca. E o motivo pelo qual não há nada que você compre aqui, não há nada que você conquiste aqui, não há nada que você adquira aqui, que te dê um senso de plena felicidade, é que você foi criado para algo muito maior do que essa vida. Você foi criado para algo muito maior do que essa terra. Você foi criado para o céu, e não há nada nessa terra que possa preencher em você aquilo que somente o céu é capaz de oferecer. Oh, meu irmão, eu quero dizer a você que você pode adquirir todos os diplomas dessa vida, você pode comprar uma casa onde você deseja, o carro que você quer, você pode juntar o patrimônio que você sonhar, você pode ter tudo aquilo que a sociedade define como sucesso, mas sempre te faltará alguma coisa. Agora, se você tiver Jesus na sua vida, você nunca sentirá falta de nada, até as suas conquistas terão sentido, porque somente na presença de Deus nós podemos ter plenitude de alegria para sempre. A sua vida no céu será uma vida de total alegria. Agora você já parou para se perguntar como será o céu? Você já se perguntou isso? Como que será o céu? Eu já entendi que a minha vida no céu será uma vida de total alegria. Eu já entendi que a minha vida no céu será uma vida de descanso. Eu já entendi que a minha vida no céu será uma vida de recompensa. Eu já entendi que a minha vida no céu será uma vida de total separação do pecado. Eu já entendi que a minha vida no céu será uma vida de plena comunhão com Deus. Mas como é que será o céu? Eu poderia descrever aqui o céu para você a partir daquilo que ele tem. Mas eu queria falar para você sobre o céu a partir daquilo que ele não tem. Porque o texto que nós lemos aqui aponta para aquilo que não haverá no céu. E não apenas para aquilo que terá. Pastor, o que não vai ter no céu? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que no céu não haverá mais templo. Como é que é, pastor? É isso mesmo, não haverá mais templo. Apocalipse 21, 22, o primeiro versículo que nós lemos. E lá não vi templo. Hoje nós temos um templo aqui, mas quando nós chegarmos lá não haverá templo. E pastor, por que lá não haverá templo? O texto diz, porque o Senhor Deus será o seu templo. Pastor, como assim? Por que lá não haverá templo? Como assim Deus vai ser o templo? Hoje você é o templo de Deus. E Deus habita dentro de você. Mas quando você chegar no céu, será você que habitará em Deus para sempre. Tão grande será a plenitude da presença dEle naquele lugar. Hoje, nós temos 2 horas de liturgia em um domingo, dentro de um templo. Lá não haverá templo, porque nós habitaremos em Deus e o culto nunca terá fim. Eu sei que a nossa vida, o estilo de vida do crente é uma vida de adoração. Adoração não tem a ver só com cantar, tem a ver com viver aquilo que canta. Mas você consegue entender que daqui a pouco nós vamos orar, o culto vai terminar, você vai voltar para sua casa, a bênção apostólica vai ser impetrada, mas haverá um tempo que não haverá templo, porque para onde você olhar você verá um culto. Para toda eternidade o culto não terá fim. E você estará para sempre na presença de Deus, dizendo que valeu a pena servir a Ele, valeu a pena abrir mão de tudo por amor a Ele, valeu a pena entregar a vida por Ele. Meu irmão, será que tem alguém aqui que tem desejo disso, que almeja isso, que quer isso, que tem vontade disso? Se você deseja o céu, levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu vou te dar alguns segundos para você começar a ensaiar aquilo que você fará lá. Se faz sentido isso para você, abra sua boca e glorifique a Deus, adore a Deus, celebre a Deus. Até você que está afastado da igreja, até você que não é crente, Deus te criou para essa finalidade.
Lá não haverá templo. Mas tem mais uma coisa que lá não haverá. Lá não haverá morte. Olha o que o texto diz. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá mais morte. No céu não haverá mais morte. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui que já sofreu diante da morte. A morte é implacável. A morte nos humilha porque diante dela nós não podemos fazer nada. A morte nos traz uma sensação de impotência porque nós não podemos alterá-la. A morte separa pessoas. Quem aqui nunca perdeu alguém da família que ama? A morte separa amigos. Quantos amigos você já teve que enterrar? Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesse exato momento que está enfrentando a dor do luto por ter enterrado um familiar, um amigo, alguém que você admirava. A morte machuca, mas o destino da morte já está sentenciado. A Bíblia diz em Apocalipse 20:14 que a morte será lançada no lago de fogo. Alguém disse que a morte vai morrer e nunca mais vai ressuscitar. No céu a morte nunca mais vai nos separar de quem nós amamos. Eu quero declarar a você que perdeu alguém que você ama muito e essa pessoa morreu em Cristo. Um dia você poderá encontrá-la, vê-la, abraçá-la. E a morte nunca mais vai te separar dessa pessoa. Aonde tiver alguém aqui me ouvindo nessa noite sofrendo por causa da morte, a única forma de você neutralizar o poder da morte é entregar a sua vida para Cristo. Porque aquele que entregou a vida para Cristo não precisa mais temer a morte. Pelo contrário, a morte para o crente é até ganho. Porque quando um crente morre na terra, ele já tem o seu passaporte certo para passar a eternidade com Jesus no céu. Lá não haverá morte. Sabe o que lá também não haverá? Lá também não haverá mais portas fechadas. O texto diz no verso 25: e as suas portas jamais se fecharão. Pastor, por que lá no céu não vai ter porta fechada? Observe, o texto não está dizendo que lá não vai ter porta. O texto está dizendo que vai ter porta, mas as portas vão ficar abertas, nunca vão se fechar. Por que no céu não haverá porta fechada? Eu explico para você te fazendo uma pergunta: por que você fecha a sua porta? Quando você vai viajar, por que você tranca a sua porta? Quando você vai dormir, por que você fecha a porta? Por uma questão de segurança? Para você não ser surpreendido por alguém que pode invadir a tua casa? Sabe por que o céu não haverá porta fechada? Porque todos os inimigos de Deus já terão sido julgados e condenados para sempre. Não haverá mais nenhuma ameaça contra o povo de Deus. Não haverá mais nenhuma ameaça contra a igreja. Irmão, eu tenho uma palavra de esperança e de ânimo para você. Aquele que hoje tenta te atormentar, aquele que hoje tenta te perseguir, aquele que hoje tenta atrapalhar você, aquele que hoje tenta destruir a tua família, eu estou falando do diabo. Aquele que hoje tenta acabar com tudo aquilo que há em você, aquele que hoje tenta separar teu casamento, aquele que hoje tenta destruir os teus sonhos, aquele que hoje tenta minar o que Deus tem para você, no céu ele já teria sido sentenciado para sempre. Ele nunca mais poderá te ameaçar, ele nunca mais poderá te afrontar. Os inimigos da igreja já terão sido derrotados para sempre. É por isso, meu irmão, que você não precisa ter medo no futuro, porque a Bíblia contém promessa de vitória para você, referente ao amanhã. A igreja será vitoriosa para sempre. Você consegue imaginar um lugar que você terá plena comunhão com Deus para sempre? Você consegue imaginar um lugar que não haverá mais morte? Você consegue imaginar um lugar que vai ter alegria plena para sempre? Nunca mais haverá tristeza, dor, angústia, ansiedade, depressão. Você consegue imaginar um lugar que nunca mais haverá enfermidade, nunca mais haverá problema? Você consegue imaginar um lugar que nunca mais terá ameaça? Você consegue imaginar um lugar que não haverá mais pecado? Você consegue imaginar um lugar que nunca mais o diabo vai tentar parar você? Você consegue imaginar um lugar de descanso? Você consegue imaginar um lugar que você vai ser recompensado
recompensado. Esse é o lugar que Deus prometeu para aqueles que o amam. Esse é o lugar que Deus prometeu para aqueles que lhe servem. Esse é o lugar que Deus prometeu para aqueles que decidiram caminhar com Ele aqui. E esse é o lugar que você pode passar a eternidade se você tomar uma decisão. E eu vou terminar aqui dizendo algo para você. Sabe qual é a última coisa que não haverá no céu? No céu não haverá pecadores que nunca se arrependeram. O último verso que nós lemos, e eu termino citando ele, diz assim: e lá só entrarão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu queria que você soubesse aqui que o céu não é um lugar para quem nunca pecou, porque todos pecaram. O céu é um lugar para quem decidiu não se arrepender. O céu não é um lugar para quem nunca falhou, porque todos falham. O céu é um lugar para aqueles que não abriram mão da graça de Deus e do seu perdão. O céu não é um lugar para quem nunca falhou, nunca pecou, nunca errou. Todo mundo falha, peca, erra. O céu é um lugar para aquele que entendeu que o amor de Deus é maior do que os nossos pecados. A graça de Deus é maior do que a nossa culpa. E não importa quantas vezes eu tenha falhado, a mão de Deus está estendida para me colocar de pé mais uma vez, todas as vezes que eu precisar. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que está afastado da igreja. Você já caiu várias vezes, se afastou inúmeras vezes. Quantas vezes você tentou caminhar e não conseguiu, tentou servir a Deus e acabou parando no meio do caminho. E hoje você pode me ouvir aqui e pensar: pastor, eu acho que o céu não é para mim, porque eu já falhei muitas vezes, já errei muitas vezes, eu já caí muitas vezes, pastor, eu acho que o céu não é para mim. Eu quero que você ouça o que eu vou lhe dizer aqui agora. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 40, verso de número 25, que o nosso Deus, Ele é aquele que apaga as nossas transgressões e decide delas não se lembrar. Por que a Bíblia diz que Deus apaga as nossas transgressões? A Bíblia está descrevendo o nosso pecado como uma lista. Há um salmo na Bíblia cujo salmista diz assim: Senhor, se os nossos pecados fossem colocados em uma lista, quem poderia escapar? Imagine, meu irmão, todos os erros que você já cometeu, todos os pecados que você já cometeu, todas as falhas que você já praticou, em uma lista. Qual seria o tamanho dessa lista? Essa lista não teria fim. A minha lista não teria fim. E você pode olhar talvez para a lista dos seus pecados e pensar: pastor, o céu não é para mim. Eu já pequei demais, eu já errei demais. Você não sabe o que eu já fiz, você não sabe as coisas terríveis que eu pratiquei. Mas Deus está nos prometendo na sua palavra: eu sou aquele que apago as suas transgressões. Não importa o tamanho da lista dos seus pecados, a graça de Deus é capaz de apagá-los completamente. Deus ainda disse assim: e deles eu não me lembro. Uma coisa é alguém se esquecer, outra coisa é alguém dizer: eu não vou me lembrar. Se esquecer é uma falha da memória, não lembrar é uma decisão do coração. Deus não tem problema de memória. Para Ele o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Agora, por uma decisão do seu próprio coração, Ele está dizendo: se você quiser morar no céu, não importa o tamanho da lista dos seus pecados, eu apago eles, trato como se eles nunca tivessem acontecido, e decido não me lembrar mais dos pecados que você praticou, só para te dar o direito de passar a eternidade com Ele para sempre no céu. O céu não é um lugar para quem nunca pecou. O céu é um lugar para quem decidiu não se arrepender. Pastor, que será que Deus é capaz de me perdoar diante de tudo aquilo que eu já fiz? Talvez você esteja pensando no perdão de Deus como no perdão dos homens. Talvez você já foi perdoado por alguém que disse: eu te perdoo, mas a cada 5 minutos passa no teu rosto aquilo que você fez. Talvez você já teve uma discussão com alguém, um problema com alguém que disse assim: eu te perdoo, mas na primeira oportunidade aquela pessoa foi lá e lembrou a você aquilo que você praticou. Deus não é assim. A Bíblia diz em Isaías 38:17 que quando Deus perdoa o nosso pecado, Ele lança a nossa culpa para detrás dele. Pastor, por que Deus pega a minha culpa e lança para detrás dele? Isso é uma forma, como uma metáfora, para a Bíblia nos ensinar como é que Deus trata o nosso pecado. Você consegue enxergar aquilo que está nas suas costas? Tem alguém aí que tem olho na nuca?
Aquilo que está nas suas costas está fora do campo de visão. Deus está dizendo assim: quando eu perdoo alguém, eu não fico lembrando daquilo que ele praticou. Eu lanço a culpa dele para um lugar que nem eu mesmo enxergo mais. Ô meu irmão, você está entendendo o que Deus quer fazer com você hoje aqui? Ele quer cancelar a sua culpa para sempre. Ele quer limpar os seus pecados de uma vez por todas. Ele quer acabar com todos os pecados que você praticou, para que você viva uma vida em novidade de vida, completamente sem culpa, sem falha, sem nenhuma conta, sem nenhum débito diante de Deus. Somente a graça de Deus é capaz de fazer isso. Fique de pé comigo, porque eu quero orar com você nesse momento.